Estamos aí, chegamos. Estamos aí, chegamos. Chegamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ari. Boa noite, Sheila. Hoje a gente vai ficar pouquinho, né? Se o YouTube não entregar, né? Porque a gente ficou aí um mês fora do YouTube. E é bem capaz que o YouTube não entregue o vídeo, né, para as pessoas que estão inscritas no canal por causa disso. Mas é isso, estamos aí. Primeira live de 2023. Começamos o ano com o pé direito por aqui. E vocês aí como estão? Como foi a virada de ano de vocês? Contem aí pra gente nos comentários. Nós desejamos, né, mandamos uma postagem lá na comunidade desejando a vocês muita saúde, sucesso, realizações. O mais importante, né, que a gente tenha, a gente consiga colocar para fora a luz, né, interior de cada um de nós, para que a gente possa passar aí por mais um ano de, às vezes, lutas, às vezes vitórias, e aí a gente vai seguindo, né? Fala aí, vidente da luz, Denner Silva. Tá chegando o pessoal aí, ó. Lindo Ari, Sheila. Sumimos, vamos falar por quê. Zimeri. Chegando aí, boa noite. Boa noite, galera. Aqueles que são amigos mesmo, eles chegam juntos. A gente bota A gente vai contar aí por que a gente ficou sumido um mês aí, mais de um mês, eu acho, né, do YouTube. O que a gente vai fazer a partir desse ano agora de 2023. Quais as orientações que recebemos, né, dos nossos mentores, da espiritualidade. É esse o papo que a gente veio bater hoje, bater um papo cabeça com vocês. E também, né, o Denner vai falar de um tema aí bastante legal, bastante importante, né, para o início de ano. Acho que a gente entrar com essa mentalidade, o início de um ano novo, né, de um novo ciclo, eu acho que é bacana, né? É importante. Isso. Fala aí o tema que você vai falar hoje. Hoje nós vamos deixar aqui, vamos fazer um questionamento e vamos tentar aprofundar numa pergunta que é muito difícil de responder, porque nós temos muitas respostas, algumas escritas, outras não. Mas a gente vai trazer a pergunta do quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. É claro que essa virada de ano ela é uma situação muito simbólica, né? O calendário gregoriano, então a gente comemora aquele ano que passou, o ano que começa, sempre temos uma perspectiva, isso cria uma expectativa, isso mexe com o nosso psicológico, né? Essa questão de depois do dia 31 vem o dia 1º de janeiro do ano seguinte, então essa coisa do ano seguinte, do novo ano que chega, sempre nos dá aquela expectativa de algo melhor. Recomeço, né? Recomeço. Infelizmente, né? A gente deveria ter o hábito de fazer isso todos os dias, como ensinou o apóstolo Paulo, né? Ele dizia que quando ele adormecia, ele morria para o mundo, né? E ele ia trabalhar no plano espiritual. E quando ele acordava, ele tinha um novo nascimento. Então, o ideal é que a gente faça isso todos os dias, né? Já que o nosso corpo físico necessita de descanso. É importante que a gente tenha esse pensamento de morrer todos os dias e renascer na manhã seguinte. Mas aqueles que ainda não criaram esse hábito, o ano novo, essa coisa do ano novo, ela nos estimula a repensar na vida. Então, eu trouxe aqui para a gente começar o nosso ano esse questionamento, né? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? O sentido de estarmos aqui? Eu acho que se a gente conseguir encontrar pelo menos o início das respostas que a gente... Você está com o ventilador ligado aí, né?
Deixa eu desligar aqui, deixa eu fechar. É. Tá indo muito barulho. Tá fazendo barulho. Tá fazendo... Aproveitar aqui para dar boa noite pro pessoal que está chegando, né? O Ari a gente já falou, a Sheila, Fabiane, Rosemary, Vânia Lírio e Edith. Sejam bem-vindos. Estávamos morrendo de saudade de vocês. Vamos lá. Continue. Tá fechado o teu microfone. Então, aê, desacostumou. Desacostumei. Antigamente tinha uma musiquinha que falava mal acostumado, né? Eu sou desacostumado. Isso aí. Margarida também chegou agora. Boa noite, Margarida. Seja bem-vinda. E aí é isso. A gente vai falar das mudanças do canal, o que vai acontecer agora no ano de 2023. Vamos lá. Vamos dar o pontapé inicial. Temos 10 pessoas aí, já falamos 6 minutos. Como é que tá aí o som agora? Melhorou? Agora tá. Não tá mais fazendo barulho, não, tá? Então tá bom. Bom, a gente ficou aí cerca de um mês e pouco, acho que 1 mês e meio, quase 2 meses fora. Na verdade, o nosso objetivo era, junto com a nossa espiritualidade, buscar algumas respostas que a gente precisava. E fizemos muitas perguntas, recebemos muitas respostas. Nós tivemos, aqueles que nos acompanham há mais tempo sabem que a gente também fez uma mudança na nossa vida, que a gente vem promovendo mudança na nossa vida, inclusive mudança física, né? Em julho, a gente saiu do Rio de Janeiro para Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Era algo que a gente já sonhava e desejava, e no momento certo, a espiritualidade se encarregou de nos conduzir para cá. E isso também promoveu algumas mudanças no nosso trabalho. Nós começamos a ser alertados pelos nossos mentores espirituais sobre algumas situações e que a gente começou a dar um pouco mais de atenção. Todos sabem, ou aqueles que não sabem, né? A Bianca é terapeuta, certificada internacionalmente, ela já atende muitas pessoas aí há muito tempo. Ela faz um atendimento com mesa radiônica e baralho cigano. E aqueles que me conhecem sabem que eu sou o chamado pau para toda obra, né? Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades, Tenho a minha vida como servidor público, também sou mentor de empresários, sou mentor também faço mentorias, né, com o auxílio do tarô e de outros oráculos. Nosso objetivo, tanto eu quanto Bianca, a gente sempre abraçou essa vontade de servir as pessoas com aquilo que a gente tem de melhor, de dividir aquilo que a gente tem. Os atendimentos, nós começamos a observar que nos atendimentos, e nosso atendimento normalmente é muito completo, é um atendimento com 1 hora, às vezes até mais que isso. A gente marca 1 hora, mas dificilmente. A sua costuma ser 2 horas, 2 horas e pouco, a minha um pouco mais de 1 hora. E nós começamos a perceber que muitas pessoas que vinham até nós, graças a Deus, elas, a partir do momento que elas eram orientadas e tomavam a atitude de seguir aquela orientação, né? Não seguir, não é bem seguir a orientação, é tratar a orientação internamente para que o seu próprio Cristo interno pudesse lhe dizer, lhe mostrar o que fazer. Isso foi muito bom, que no decorrer do ano passado, a gente percebeu que muita gente conseguiu assim, resultados fantásticos. E nós também tivemos resultados maravilhosos na nossa vida. Então, a gente foi dividindo isso com as pessoas para mostrar para elas que existe, sim, uma forma de você viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais grata, uma vida mais cheia de bênçãos, porque tudo depende do seu estado de consciência. Mas a gente consegue fazer isso no atendimento privado, porque a gente está tratando só com aquela pessoa. A energia dela, né? A energia dela. A gente tem mais tempo de poder
ouvir o que ela tem para falar, né? Eu também, eu não sou psicanalista, mas estudei a psicanálise durante muito tempo. Então, Bianca também. Então, na verdade, quando a gente faz um atendimento, a gente traz não só a vidência, a clarividência, a espiritualidade, mas a gente traz também toda uma bagagem, uma experiência, né, de atendimento. Eu faço atendimento fraterno, acho que desde os 19, 20 anos de idade eu comecei a fazer os primeiros atendimentos fraternos, quando eu ainda atuava no espiritismo cristão. Então, a gente vai conduzindo a vida através disso, e minha vida toda foi assim, Bianca, desde que a gente começou, desde que eu venho mais cedo. Ele é bem mais cedo. Depois, então, mas quando ela também sentiu essa vontade, esse desejo de servir as pessoas, entrou na mesma seara. O que a gente percebeu? Quando a gente começou o canal, na verdade foi ela que começou, eu vim depois para dar um empurrãozinho, dar uma ajuda, foi tudo muito bacana, a gente estava muito feliz porque a gente percebia que muita gente se aproximava da gente com a vontade de aprender, a gente começou a fazer as lives trazendo um pouco de conhecimento espiritual, começamos a mexer. Lá no outro canal, né? Lá no Projeto Ordem 33. Exato. Então a gente começou e a gente sentiu que estava indo muito bem, mas de repente o canal teve um crescimento absurdo, foi uma coisa assim que a gente, né, não entendeu, apesar de todo mundo gostar, e a maioria das pessoas, a grande maioria, sempre, né, elogiava muito o nosso trabalho. Fomos os pioneiros no YouTube com relação a oráculos. Nós fomos o primeiro canal com 2 oraculistas, coisa que não tinha. Não tem. Acho que no Brasil não tem. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos ainda tem, já tem um canal. Mas fomos os primeiros. E eu lembro que na época a gente estava. Eu lembro que eu colocava 12 vídeos por semana e você colocava 5. Então, eram 17 vídeos toda semana. Eram quase 50 vídeos por mês, era uma coisa absurda. E o trabalho também, né? Trabalho absurdo. Mas estava sendo prazeroso. Até que chegou um determinado momento que nós percebemos o seguinte: a gente começou a perceber isso nas pessoas que frequentam o nosso canal e começamos também a estudar outros canais. E a gente começou a perceber a mesma coisa. Muitas pessoas, por algum motivo, né, elas começam a alimentar como se fosse mesmo quase que um vício por assistir vídeos de tarô. E a pessoa, ela segue 1, 2, 3, 10 canais, mas no fundo ela não dá atenção a nenhum deles. Ela pega uma informação aqui, outra ali, outra ali. E os vídeos, queira ou não, são vídeos na internet, vídeos para o canal. Primeiro que não são todos os oraculistas que fazem a coisa da forma como deveria ser feito, de fazer realmente uma conexão com a espiritualidade para trazer isso. Tem muita gente séria, muita gente bacana, fazendo um trabalho lindo aí. Mas tem gente também que faz de qualquer jeito. A gente sabe que em qualquer lugar você tem pessoas que se dedicam, principalmente no YouTube, você tem as pessoas que fazem aquilo com amor e você tem aquelas que são caçadores de like. O cara quer crescer, ele quer ter o canal dele bombando e tal. E aí, com essa mentalidade, a gente começou a perceber o seguinte: muitas pessoas que a gente atendia aqui falavam isso. Poxa, o canal tal eu vi tal coisa, no canal tal eu vi outra coisa, no outro eu vi outra coisa. Então, muitas pessoas não conseguiam entender de que essa leitura é uma leitura geral, que vai para o YouTube para você pegar uma energia geral daquele signo ali. Mas, quando a gente fala de oráculo, quando a gente fala de atendimento, de orientação espiritual, isso é uma coisa que tem que ser pessoal. Você não pode tomar aquele vídeo ali como a verdade absoluta. Ele pode se encaixar ou não. Teve gente que no canal escrevia assim, uns textões para mim. Eu não tenho paciência de toda hora vocês ficarem falando, olha, aquilo que ressoar pega para você, o que não ressoar deixa para o universo. Fala, amigo, tem que falar. Eu tenho que repetir isso toda hora, porque tem pessoas que infelizmente vêm aqui, assistem um vídeo, isso aí nada acontece. A pessoa mal sabe o signo solar dela, não tem nem noção de qual é o ascendente, ela não tem ideia de nada. Então ela fica ouvindo aquilo, tomando aquilo como fundo de verdade, e eu percebi muitas pessoas realmente viciadas em assistir os vídeos de tarô
na internet. E eu comecei a conversar com algumas delas, a buscar informação. E percebi que, por mais que a gente tivesse com vontade de fazer o bem às pessoas, quem assiste nossos vídeos sabe que nas entrelinhas a gente sempre traz um conhecimento espiritual junto com a leitura do tarô. Mas a gente percebeu que isso não estava sendo suficiente. A gente percebeu que realmente as pessoas eles vinham em busca do vídeo. Alguns já não davam nem mais atenção, era puro vício mesmo. O cara clicava lá, saiu o signo dele, ele botava lá, assistia, e a gente via que pelo comentário que a pessoa fazia não tinha nada a ver com o que foi falado no vídeo. Quer dizer, a pessoa nem prestou atenção, ouviu uma coisa aqui, outra ali, foi lá e fez um comentário qualquer. E eu comecei a me sentir incomodado com isso, a espiritualidade me incomodou. E aí foi quando a gente resolveu dar uma parada. E foi até uma coisa que coincidiu. No mesmo período, o YouTube fez uma mudança muito grande na plataforma. E a gente tinha um crescimento, a gente estava num crescimento muito grande. De mais de 1.000 pessoas por semana, né? E teve finais de semana que a gente teve 1.500 inscritos, num final de semana. E a gente começou a perceber que a plataforma fez mudanças, e aí quando a gente foi investigar com profundidade, a gente realmente percebeu que o que a plataforma fez não foi realmente muito justo, não. Eles pararam de entregar os vídeos, e é claro, para vocês, que não sei se vocês conhecem alguma coisa de YouTube, mas se tem alguém que conhece vai poder confirmar. O YouTube, se você tem 40 mil inscritos, você pode ter 40 mil inscritos, mas você tem mais de 100 mil pessoas que vão ali circulando dentro do site. Então, você tem 40 mil inscritos, você tem 60, 70 mil que nunca se inscrevem, mas que vêm assistir o seu vídeo todo, sempre que tem um vídeo novo. E essas pessoas, queiram ou não, ela vem assistir o vídeo. Quanto mais gente assiste, mais o YouTube divulgava o vídeo. Eles mudaram o algoritmo e simplesmente pararam de divulgar. Isso não foi só com a gente, foi com vários canais. Nós temos muitos colegas aí que são tarólogos, que estão na internet, amigos que a gente acabou fazendo quando a gente entrou nesse meio. E tem pessoas que ficam tristes. A gente conversa, olha, eu estou muito triste, estou chateado, porque já estou há meses que meu canal não cresce, e eu trabalho, faço com amor, com carinho, mas o canal não cresce, né? E a gente percebeu isso daí, mas como a gente já estava entrando num outro movimento, com outro pensamento, a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos, né, acerenar a nossa mente e vamos deixar que a espiritualidade nos oriente com relação a isso. Então, nós chegamos à conclusão, né? O que eu acho bacana é isso, nossos mentores espirituais não nos dão ordens, eles nos apoiam, nos orientam, nos trazem sabedoria para tomar decisões, né? E a gente chegou a essa conclusão de que a melhor coisa que nós deveríamos fazer é, a partir de agora, transformar o canal num canal de lives sobre espiritualidade. Nós vamos trazer tudo que a gente puder trazer em termos de conhecimento espiritual. Nós vamos motivá-los a mandar e-mails para a gente, a deixarem comentários aí, quando a live for publicada no canal, que vocês coloquem seus comentários, façam seus questionamentos, e a gente vai focar todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho em trazer conhecimento espiritual que realmente possa ser significativo e ajude as pessoas a terem uma mudança de vida. Então, é muito, muito fácil, às vezes alguém tem uns canais aí que eles chamam de motivacionais, que o cara chega aí e fala, não, eu era pobre de maré desci, agora estou milionário. Aí você vai lá, tem 1 milhão de visualizações. Por quê? Porque as pessoas querem os resultados rapidamente, elas querem ter dinheiro rápido, elas querem ter sucesso rápido, elas querem tudo para ontem. E elas não entendem que todo... É um processo interno. Tudo no universo existe um processo, existem leis naturais que conduzem as coisas. E a gente percebeu que esse era o mesmo pensamento da maioria das pessoas que assistem vídeos de tarô. Ou seja, as pessoas não estavam olhando o tarô como uma ferramenta terapêutica, um apoio, né? Um apoio terapêutico. É isso que o tarô é. Exatamente. A forma que a gente trabalha, né, com o tarô.
Então, as pessoas. E aí você vê que, né, muita gente acaba ficando sensacionalista, faz uns Uhum. vídeos que, né, chamam muita atenção, coloca uma capa de vídeo, um texto de vídeo, que quando você vai lá assistir o vídeo, não tem nada daquilo que está escrito, não tem nada do que a capa diz. Isso é uma ilusão. Então, a gente percebeu que, infelizmente, né, essa área dos oráculos, do tarô, no YouTube, virou uma forma das pessoas terem usado isso para poder ganhar dinheiro, para poder ter repercussão. É, não julgo ninguém por isso, cada um com a sua consciência faz o que bem entender. E aí nós pensamos dessa forma, a gente pensou, por que a gente vai continuar fazendo assim, né? Então, vamos mudar, já que a gente está sentindo em nosso coração de mudar, e nossos amigos do plano superior têm nos orientado a mudar, nós vamos mudar. Né? Mas aí muita gente que está inscrito hoje no canal pode não, né, querer sair porque não tem interesse em assuntos de espiritualidade. Ok, não tem problema nenhum. Né? Aqueles que não quiserem ouvir nossos bate-papos aqui, nosso papo cabeça sobre espiritualidade, não tem problema, a gente não vai ficar triste com vocês. Agora, é importante a gente ressaltar que tanto a Bianca quanto eu vamos continuar atendendo. Eu vou continuar dando meu atendimento de mentoria com tarô para quem quiser. Ela vai continuar dando o atendimento terapêutico dela, com mesa radiônica, baralho cigano. Aqueles que nos procurarem para atendimento, a gente vai atender, mas só faremos atendimento privado. É claro, uma vez ou outra. A energia da pessoa. Uma vez ou outra, se a gente sentir vontade de fazer alguma coisa com o tarô, a gente vai fazer, não vamos deixar de fazer por causa disso. Mas a gente não quer mais o foco do canal nisso. Né? E o objetivo é justamente o quê? Servir vocês de uma forma melhor do que a gente vinha servindo. A gente quer servir mais, a gente quer dar mais de nós para vocês, né? E não só trazendo assuntos para debater, para discutir, mas a gente espera que vocês também contribuam com a gente, que vocês possam mandar assuntos, exatamente, para que a gente possa usar isso como conteúdo, né? Para dividir com vocês aqui. Tá? Não que nós sejamos assim, expert em espiritualidade, nós somos estudiosos, somos pessoas que buscamos, mas mais do que estudiosos, a gente pratica aquilo que a gente aprende. Então, a gente busca o conhecimento, a gente faz meditações profundas aqui para entrar em contato com o plano superior, para receber deles os esclarecimentos. Às vezes a gente está lendo um livro e a gente tem dificuldade de entender, então os mentores ajudam, né? Aqueles que entendem o que é o Espírito Santo que Jesus disse que nos enviaria, sabe, né, que esse Santo Espírito, a sabedoria divina, ele está sempre à nossa disposição quando a gente quer, para poder a gente poder compreender, né, as palavras com o discernimento espiritual. Então é o que a gente faz, é o que a gente já vinha fazendo já há alguns anos, não no YouTube, né? A gente vem fazendo isso há muitos anos, que a gente tem cursos gratuitos que a gente fazia, formava turmas gratuitas, fiz muitas palestras gratuitas. Muitas vezes investimos dinheiro do próprio bolso. Eu alugava o lugar, eu fazia tudo. Café da manhã, lanche da tarde, pessoal. As pessoas às vezes perguntavam, mas não vai cobrar nada nem para ajudar na despesa. Eu falo, não precisa. Né? Se Deus me dá, e com abundância, eu posso pegar uma parte disso para poder trazer para as pessoas, não tem necessidade de fazer isso. Né? Se houvesse necessidade de eu viver disso, aí a história é outra. E também não condeno quem faz uma palestra e cobra. Afinal de contas, às vezes a pessoa está ali há anos estudando, ele vai lá, forma um curso. Vive daquilo, né? É trabalho. E a própria Bíblia nos fala que o trabalhador faz jus à sua remuneração. Então, não há nada de mal uma pessoa viver de espiritualidade, de trazer, levar conhecimento. Tem várias pessoas aí que estudam espiritualidade há décadas e que, às vezes, faz um curso lá e cobra por isso. E eu acho que
quem tem recurso para investir no conhecimento espiritual e pode Vale a pena. vale a pena, vai lá e faz. E tem muita gente boa aí, muita gente boa. E aí você vai lá e adquire conhecimento e, ao mesmo tempo, você está também ajudando uma pessoa que tem dedicado a vida dele a estudar a espiritualidade e a trazer bons conteúdos. Não tem nada de mais nisso. Mas aquilo, eu sempre, quando tive tempo e estrutura, eu sempre fiz isso, a gente sempre fez. O importante, o que é? O mais importante é que a gente queria trazer para vocês essa informação para que vocês não fiquem, de repente, assim. Eu sei, eu agradeço muito, e muitos de vocês mandaram mensagem para a gente preocupados. E aí, o que está acontecendo? Onde é que vocês estão? Sumiram e tal. E a gente fica muito feliz de vocês terem ficado preocupados com a gente, mas a gente realmente estava num momento de recolhimento importante para que a gente pudesse vir agora com essas mudanças, né? A gente acredita que é importante a gente promover isso. Então, um ano novo, um canal novo, a gente não vai avisar, não vamos fazer agenda de live, até porque nós não somos caçadores de likes, a gente não está em busca de gente para ficar enchendo aqui, não. O que a gente tem pedido ao Pai é que as pessoas que venham aqui venham com um interesse legítimo de poder trocar, né, ideias, de buscar conhecimento. Experiências, né? Trocar experiências também. Em busca da expansão de suas consciências. É isso que a gente está tentando fazer, né? É claro, com o tempo a gente vê, né? Se vocês gostarem dos assuntos que a gente trouxer aqui, indiquem aí para as pessoas que vocês conhecem, alguém que busca conteúdo espiritual, né? Eu acho que isso é interessante. Eu mesmo divulgo muitas vezes coisas boas que eu vejo na internet, divulgo para os amigos. O que é bom, né? A gente tem que... A gente compartilha, né? Compartilhar. É isso aí. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que chegou depois. Para quem chegou depois e quiser saber do que a gente estava falando, é só voltar depois do vídeo. Vamos lá. Margarida Teixeira, de Aracaju, Sergipe. Boa noite. Silvia. Ida Lúcia. Elisângela, falando que estava com saudade da gente. Obrigada, nós também estávamos com saudade de vocês. Isabel, não, é Zidorli Isabel. Zidorli Isabel. Zidorli Isabel. Zidorli Isabel, diferente. Diferente. É a Sheila aqui falando que legal e o Leandro que chegou agora há pouco. É isso. É isso aí. Bom, então vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. Papo cabeça. Alzi Correia, acabou de chegar aí. Feliz ano novo para você também, viu? Muitas felicidades, muitas realizações, muita expansão de consciência, porque isso que faz com que a gente cresça, não só espiritualmente, mas também materialmente. É um reflexo, isso aí é automático. Quando você cresce e expande a sua consciência, automaticamente o mundo material ele também se expande e cresce, tá? E é por isso que a gente quer trazer para vocês essas informações, né? Não só para que vocês se desenvolvam espiritualmente, mas também materialmente, né? Verdade. Vamos lá? Bom, então, assim, para a gente começar o ano, eu acho que é importante. Muitas vezes a gente faz uma série de planos, né? Eu, por exemplo, como sempre fui gordinho, uma coisa que eu nunca fiz foi dizer que eu vou fazer dieta. Até porque quem me conhece sabe que eu faço dieta. Gosto, assim, do meu docinho de vez em quando, aquela beliscadinha ali, mas a minha alimentação é tranquila. Não sou aquele gordinho... Ele come menos do que eu. Eu como mais que ele, com certeza. Sou aquele cara que come com moderação. Não bebo nenhum tipo de álcool, então não fumo, então, ou seja, tenho uma vida bem regrada com relação à alimentação. Mas não vem com papo fazer dieta, que eu não vou fazer. Então é aquilo, né? É a dieta do ano que começa. Não, esse ano eu vou voltar a estudar.
esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Quando vem, começa o ano, né? E eu morri Fazer de aquele rir. curso de inglês, né? Aquele curso de inglês. Eu morri de rir. Esse dia eu estava vendo no Instagram um videozinho, a repórter da Globo, tadinha, passando vergonha, aquele monte de gente lá em Copacabana. Aí a mulher perguntou para o moço assim, e aí, o que você fez para começar o ano com o pé direito? A mulher falou, macumba. Eu fiz Fiz macumba. macumba, mas macumba boa. Ela falou assim, macumba boa. Então, assim, tem gente que começa o ano com, né? Tem gente que começa com macumba, tem gente que cada um com a sua história. A questão é a seguinte, né? Independente do que você deseja para esse ano, independente das mudanças que você quer fazer na sua vida, a pergunta que é importante você fazer para si mesmo é o seguinte: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E qual é o verdadeiro objetivo da minha vida? Qual o propósito, né? Qual é o propósito? Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, há uma tendência a gente colocar todas as outras coisas no segundo plano. Então, se eu vou estudar, se eu vou fazer macumba boa, se eu vou fazer dieta, se eu vou Praticar trabalhar mais, atividade física. se eu vou mudar de emprego, se eu vou fazer atividade física. Essa, graças a Deus, eu faço todo dia, então estou tranquilo. Sou um gordinho que gosta de fazer atividade física. Então, essas coisas vão para um segundo plano. Por que vão para um segundo plano? Porque quando você faz essa pergunta, quem eu sou, né? Qual é o propósito de eu estar aqui? Isso é algo tão profundo e muitas vezes tão difícil de ser respondido que todas as outras coisas perdem valor. É quase como... Vou dar uma saidinha aqui rapidinho, tá? Tá. Nós sabemos que nós temos um corpo de carne, mas na nossa essência nós somos espírito. Então vamos tentar fazer um paralelo, né? Faz de conta que nós somos espírito e o nosso carro é o nosso corpo. Aí você entra no seu carro, mas você não sabe para onde ir. Você não sabe qual é o objetivo. Como que você entra no carro? Você pega a chave do carro, você liga o carro, e se alguém te pergunta onde você vai, você fala, sei, vou andar por aí. Então, tentando fazer esse paralelo, né? Veja-se como um ser imortal, um espírito imortal. Você recebe um corpo de carne para viver uma experiência aqui neste planeta. E alguém pergunta, tá, então agora você está com o seu carrão aí, o seu corpo. E aí? Para onde você vai? Não sei. Eu vou por aí. Quer dizer, quando você começa a tentar refletir sobre isso, muitas vezes você consegue entender por que às vezes a nossa vida, ela não ganha impulso, ela não avança, a gente não percebe um avanço na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem consciência do que nós somos e qual é o nosso real objetivo aqui. E já, olha o negão aí. Ih, já vi que ele não está afim de papo, não. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a parar e buscar a essência dessa pergunta. Bom, agora que a gente está com ela na mente, quem eu sou, nesse momento, cada um de vocês pode ter pensado uma coisa diferente, dependendo da religião que vocês estão acostumados a frequentar, ou mesmo que não frequentem nenhuma religião, de acordo com aquilo que vocês estão acostumados a ler, a buscar. Então, vamos tentar dar um pouco mais de praticidade e objetividade na resposta a essa pergunta. E para isso, né, eu gosto de dar, às vezes, umas voltinhas. Eu dou umas voltinhas de propósito para poder ajudar a nossa mente a concatenar as coisas. Quando você vai estudar os livros sacros, né, a Bíblia e outros livros que falam sobre o princípio da humanidade,
Você tem sempre aquela história de que o homem, né, foi criado pelo Criador, pelo Pai, por Deus. Mas você também consegue identificar nesses livros sacros que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né, como normalmente está escrito na Bíblia, está assim. E também você identifica lá que Deus criou todas as outras coisas e deu ao homem o poder sobre essas coisas, né? Não só na Bíblia, mas em vários outros livros sacros. Mas pegando a Bíblia, que é aquela que comumente, pelo menos aqui no Ocidente, é o que mais lemos. Então lá diz que, né, Deus criou o mundo em 7 dias. Aí, quando você vai se aprofundar no estudo, você vê que a palavra dias na Bíblia, na verdade, ela vem do termo eon, que quer dizer período longo de tempo. Então, na Bíblia está escrito dias, mas aí você não pode nem considerar que é dia da semana, porque quando Deus criou o universo não existia nem os dias da semana. Isso é um calendário que veio muito tempo depois. Bom, aí você começa a entender que tudo foi criado ao longo do tempo. E hoje a própria ciência mostra, nosso planeta vem se desenvolvendo há bilhões de anos aí, nosso sistema solar tem bilhões de anos, o universo tem bilhões de anos, e sei lá quantos, né? Isso é dedução de bilhões de anos, porque não se tem essa precisão. O homem, às vezes, ele é muito abusado com a ciência, ele tenta dar alguma precisão a algo que é difícil de dar qualquer tipo de precisão. Mas a gente começa a entender melhor. Bom, então, o Denner está querendo dizer é que o Criador, essa energia criadora, ela veio criando tudo que existe ao longo de períodos de tempo. O universo vem se expandindo e a cada éon as coisas continuam criando. O Criador, ele continua criando. É o que Jesus disse, eu trabalho e meu Pai continua trabalhando. Eu vejo meu Pai trabalhar e eu também trabalho. É o que ele está falando, naquele momento em que ele abriu a boca para falar, não era o Jesus homem falando, era o Cristo dentro de Jesus falando aquilo, né? O meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Ou seja, continua movendo a energia necessária para que o universo continue se expandindo e criando. E quando a gente começa a entender isso, e a gente entende que nós somos seres conscientes e, segundo as escrituras sacras, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se a gente sabe que Deus é espírito, Deus não é matéria, então como você pode achar que o nosso corpo físico ou o mundo material é uma coisa que foi criada à imagem e semelhança de Deus? Isso já começa a nos trazer uma reflexão para sabermos realmente quem nós somos. Quando os livros sacros falam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é porque ele nos criou perfeitos como ele é perfeito. Lá diz que Deus é amor. Ele nos criou também seres extremamente amorosos como ele é amor. E entendo que muitas filosofias e religiões falam do ser humano evoluir, que nós somos criados de forma ignorante, somos espíritos ignorantes, que passamos por um processo de evolução, mas se você for estudar os livros sacros com profundidade, não é isso que você vai ver. Você vai ver que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então, se ele se desdobrou para nos criar, o que é se desdobrar? Nós saímos de dentro do próprio Deus, né? Então, se ele se desdobrou, nós e ele somos uma coisa só. Na nossa essência é a mesma dele. Ele é onipotente, nós também somos. Ele é onipresente, nós também somos. Ele é onisciente, nós também somos. Quando eu digo nós, aí já estou trazendo uma resposta para a primeira pergunta. Quem somos nós? Quando eu digo nós, estou falando de seres eternos, perfeitos, da mesma forma como Deus é perfeito. Aí começamos a entender algumas palavrinhas soltas de Jesus. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. Lembra que ele falou isso? Quem já tem alguma familiaridade
com os evangelhos sabe disso. Olha como a gente começa a pincelar as pérolas que Jesus jogou. Por isso que ele disse, não jogai pérolas aos porcos. Ele deixou esse ensinamento, porque as pessoas que estão prontas para ouvir e querem manter a sua mente aberta para ouvir, elas começam a expandir sua consciência dessa forma. Então, se ele diz, né, seria um absurdo o que Jesus falou. Se você parar para pensar, olha, é um absurdo o que Jesus falou. Sede perfeitos como é perfeito o Pai. Como é que eu vou ser perfeito igual Deus? Deus é Deus. Eu não sou ninguém. Ué, mas então por que Jesus falou isso? Porque ele já disse, você já é perfeito, cara. Depois, em outro momento, ele disse, vós sois deuses. Ou seja, você é uma réplica individual de Deus. Então, quando você diz assim, é a minha vida, não, não é a sua vida. Você é Deus vivendo aqui numa individualidade. Só que essa individualidade não é o Denner, ou a Bianca, ou o Ari, a Aline, a Raquel. Não. O Denner, a Bianca, o Ari, a Aline e a Raquel são personalidades momentâneas no planeta Terra. Porque nós, como individualidade nós somos seres imortais e perfeitos. Por isso Jesus disse, vós sois deuses, sede perfeitos como o Pai é perfeito, vós sois a luz do mundo. E é aí que a gente começa a até se apavorar um pouco com essa colocação. Todo mundo diz que o ser humano é um bicho imperfeito, que o ser humano é mau, que o ser humano é ruim, e que ele encarna e vai encarnando para ele tentar se melhorar e não. Quando você mantém isso na tua consciência, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sendo e agindo, vivendo como imperfeito. Você vai ter uma vida imperfeita. As bênçãos que Deus preparou para você como ser perfeito, elas não vão chegar até você. Isso é culpa sua? É minha? Não, isso não é culpa nossa. Nós vivemos num mundo onde a grande maioria das pessoas, inclusive algumas até conduzidas por filosofias e religiões, elas são ensinadas desde o começo de que elas são seres pecadores, que elas são imperfeitas, que elas estão no momento de evolução, que tudo de ruim que acontece com ela tem que aceitar com resignação, porque é assim mesmo, ela está pagando os karmas dela, e aí você vai alimentando isso na tua consciência e chega um momento que você se aprisiona. E foi até através disso que eu comecei a escrever um livro que eu parei, espero voltar em breve, que chama-se A Terra é uma Prisão. Mas por quê? Porque a prisão não é o planeta. A prisão são as coisas que nós recebemos quando passamos por aqui e a gente toma isso como verdade. E tanto isso não é verdade que Jesus dizia, o homem não entra no céu e não deixa os outros entrarem, ficam ali na porta, ali, atrapalhando a passagem daqueles que querem. E aí ele reforçou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Você é perfeito como o Pai é perfeito. Eu sou um com o Pai, você também é um com o Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. E ele ainda disse, eu me vou, mas vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Se você receber esse Espírito Consolador, você também será um comigo, você será um com o Pai, e você fará obras ainda maiores do que aquela que eu fiz, do que aquelas que eu fiz. Aí a gente fala, como é que Jesus fala uma coisa dessa? Jesus curou leprosos, Jesus fez... Multiplicou pão e peixe. Como é que eu vou fazer mais do que ele? Mas ele disse isso. A diferença é você saber quem é o Jesus homem e quem é o Cristo falando através de Jesus. Por isso que, às vezes, ele se intitulava o Filho do Homem. E outras horas ele dizia, eu e o Pai somos um. O Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Eu vou voltar para o meu Pai e vou recuperar, né? Vou
obter, vou receber de volta toda a minha glória. E aí, esse tipo de ensinamento, que são ensinamentos que às vezes demandam muitos anos e muita profundidade para ter a sua consciência aceitar isso. E aí você começa a perceber quem eu sou, então, de verdade. Então, eu, aqui na Terra, eu tenho uma personalidade. A minha personalidade é Denner. Eu sou um ser imortal. Eu sou o próprio Deus em amor. Eu sou o próprio Deus em poder. E Jesus ainda disse, ele deixou esse ensinamento na parábola do filho pródigo. Não sei se alguns de vocês lembram, né? Que teve um filho que pediu que o pai adiantasse a herança dele, meteu o pé, foi embora. Perdeu todo o dinheiro, ficou pobre lá, estava lá comendo a comida dos porcos, aí resolveu voltar para casa e disse, vou voltar para casa do meu pai, porque apesar de tudo, eu sei que pelo menos lá eu vou ser tratado como filho. E aí ele voltou, e o pai recebeu o filho com todo amor de volta e tal, colocou um anel no dedo dele, que era o símbolo da família, né, naquela época. Não, eu te recebo como meu filho. Apesar de você ter exigido a tua parte da herança e ter gasto tudo aí com tal. E aí o filho mais velho ficou chateado. Aí o pai mandou chamar o filho. Por que você está tão chateado? Porque seu irmão voltou. Porque eu estou contigo, eu trabalho contigo de sol a sol, você nunca me dá nada. O meu irmão saiu, levou a herança, perdeu tudo com as prostitutas, e agora ele volta e você recebe ele como filho. E aí ele falou para o filho mais velho, falou, filho, não te preocupes, eu recebi o teu irmão porque ele estava perdido e agora ele está salvo, ou seja, ele adquiriu a consciência de que ele era filho de um pai bondoso. E aí o pai ainda continua falando para esse filho mais velho, filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. E Jesus traz esse mesmo conhecimento do nosso relacionamento com o Pai. O Pai nos diz a mesma coisa todos os dias. Filho, se você está sempre comigo, ou seja, quando você tem a consciência de que você é um ser imortal, que você é um desdobramento individual do próprio Deus, você está sempre com Ele. Você é Ele. E é nessa forma de pensar que a sua consciência acaba entendendo o seguinte, filho, você está sempre comigo, então não te preocupa, o que é meu é teu. O que é meu é teu? Tudo. E aí, quando você começa a falar do mundo material, que é o mundo que a gente está vivendo, você fala, Denner, mas olha só, a gente está aqui, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Como é que funciona isso? Jesus deixou claro. Não te preocupe com aquilo que você tiver que comer amanhã, beber, a roupa que você tem que vestir. Não se preocupa com isso. Olha aí os pássaros do céu. Não colhe, não semeia, não colhe e não falta alimento para eles. Meu pai não deixa de morrer de fome. Olhar os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto um lírio desse. E dizendo, olha, que meu pai veste os lírios que depois serão jogados na fornalha, vão ser queimados. Esse tipo de pensamento que Jesus complementa. Não te preocupes com o que haverei de comer ou de beber. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, algumas pessoas, especialmente religiosas, usam essa passagem para dizer o seguinte, vem para a igreja, vem aqui para o meu estabelecimento religioso. É isso que Jesus está dizendo, você tem que vir para a igreja, você tem que vir aqui para o centro, você tem que vir aqui para não sei o que lá, ou seja... Seja o que for, né? Vem aqui para o meu... que se você fizer isso, não. Buscar primeiro o reino dos céus não é ir frequentar algum lugar, isso não te impede de frequentar. Mas o buscar primeiro o reino dos céus tenha consciência de que o local onde você vive não é na Terra. Você vive num outro plano superior, onde tudo é perfeito. Onde você é amor, onde a sabedoria de Deus está com você, a onipresença, você é onipotente, você é onipresente, você é onisciente, você e Deus são uma coisa só, é lá que você vive. Aqui você tem o Denner,
como sua personalidade temporária vivendo na Terra. Mas já que você adquiriu a consciência de quem você é, então, a partir de agora, relaxa. Mantém sempre essa afirmação na sua mente. Eu, quando você fala eu, você não está falando da persona Denner, da persona Aline, da persona Raquel, da persona Ben. Quando você fala eu, você está se referindo a quem você realmente é. Você é o desdobramento do próprio Deus. Você é a consciência do próprio Deus desdobrada. Tudo que ele é, você é. Tudo que ele tem, você tem. É esse tipo de consciência que nós chamamos de consciência crística. É a perfeita consciência de união com o Pai. Ungido. Cristo quer dizer ungido. Então, quando nós começamos a tomar entendimento disso, aí nós vamos até entender melhor o que Jesus nos ensinou. Quando ele fala a respeito disso. Quando Jesus abre a boca para falar, ele não fala como homem, ele fala como Cristo. E o que é o Cristo? O Cristo é essa força poderosa que é a própria consciência de que nós somos Deus. E eu não estou falando nada que o próprio Messias não tenha dito. Está tudo escrito lá. É só ir lá que você vai encontrar. Agora, a questão é, cada religião interpreta de uma forma diferente. Nós não buscamos religiões. A gente busca Deus. Por isso que Jesus falou, olha lá com a samaritana que estava lá bebendo água no poço, foi pegar água. Jesus pediu água para ela, ela era samaritana, judeus não se davam com samaritano. E a mulher, você é judeu, parece ser um rabi, e vem aqui me pedir água, você sabe que vocês não dirigem a palavra a gente. Ele pediu a ela água e tal, e em um determinado momento ele falou para ela, se você soubesse quem eu sou, eu lhe daria uma água que saciaria sua sede eternamente. Quem beber da minha água não terá mais sede. Ela, como assim? Todo mundo tem sede, quem é que vai beber água e não vai ter mais sede? E aí, no meio dessa conversa, ela fala sobre, né, o pai Jacó, que ali, ela estava ali no poço de Jacó, né? Estava lá falando do pai Jacó. Samaritano, para quem não sabe, era como se fosse um grupo de judeus, né? Que uma casta, né? Tipo uma casta. Houve uma dissidência entre os judeus, né? Fariseus, saduceus, e tinha os samaritanos que... Por quê? Porque os samaritanos, eles louvavam a Deus no monte que tinha lá em Samaria. E os outros judeus, não, fariseus, saduceus, tinha lá um outro monte onde eles construíram o templo, né? Onde eles louvavam a Deus no templo. E aí Jesus, nessa conversa com ela, ainda disse o seguinte, olha, haverá um tempo em que o Pai será louvado em qualquer lugar. E depois o apóstolo Paulo explicou isso para a gente. Por quê? Porque você mesmo é o templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Então, quando você adquire essa consciência de que você é Deus, você é o próprio templo de Deus. E tendo essa consciência, o próprio lugar onde você está é santo. Não interessa se você está na rua, se você está na sua casa ou no seu trabalho. Se você é o templo de Deus e você tem consciência de que você é o Deus desdobrado, que você é uma individualidade divina, a sua personalidade que está vivendo nesse momento aqui na Terra tem um corpo físico, ele vai tratar esse corpo físico como um templo do seu eu, porque ele sabe que o seu eu é o próprio Deus. Eu sei que isso parece algo confuso, e eu tenho certeza que vocês talvez tenham vontade de assistir esse vídeo várias vezes, e eu aconselho que o façam, para que suas consciências possam ir se acostumando com esse pensamento. Mas o nosso objetivo aqui, hoje, era trazer, nos primeiros dias do ano, uma sacudida, um despertar na consciência de vocês. Para que vocês possam saber quem vocês realmente são. Vocês não são pecadores, vocês não são seres em evolução. Vocês não são seres perdidos, condenados, vocês não são.
Vocês são a própria imagem e semelhança do Criador. Quando você despertar para essa verdade, que é a verdade que liberta, como disse Jesus, quando você conhecer, aceitar, interiorizar essa verdade vos libertará. E uma vez livre, todas as outras preocupações se acabam. Numa próxima palestra, nós vamos falar, nós vamos falar das várias consequências que essa consciência pode trazer para a sua vida. Então, quando você... Tem muita gente que fala isso, né? Eu tenho, inclusive, na própria família, pessoas quando eu falo isso e falam assim, mas como isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que... Como é que eu vou ficar aqui? Vou buscar o reino dos céus e aí, legal, e as coisas vão cair do céu? Literalmente. Assim, não caía maná do céu? É assim que acontece mesmo. Por quê? Porque se você é o próprio Deus e você vive no que Jesus chamava de reino dos céus, repetindo, o que é o reino dos céus? É um plano de consciência superior onde você tem a certeza de que você e Deus são uma coisa só. Isso é o reino dos céus. Quando você toma essa certeza para você, ora, tudo que é físico, tudo que é matéria, tem origem onde? No plano invisível. Os cientistas hoje já falam aí, olha, segundo nossas pesquisas, 97% de tudo que existe no universo é matéria escura. A gente não sabe nada do que é isso. Nada. Aquilo que a gente consegue ver é 3%. Estão chutando, né? Porque talvez não seja nem 3%. Mas eles estão assim naquela... Respeito muito os estudos, mas de acordo com aquilo que eles estão estudando, 97% é matéria escura. O que é matéria escura? É o invisível. Que você não consegue ver, que quando você vê quando você vê ao longo do universo é tudo preto, tudo escuro. Você sabe que é matéria, por quê? Porque ele dobra a luz, porque o homem sabe que é matéria. Mas que matéria é essa? Ela é a matéria origem de tudo, de todas as outras matérias. Quando você vê uma nuvem de poeira cósmica, quando você vê estrelas se formando, tudo isso é resultado do quê? É a matéria escura que está produzindo. Ela é uma matéria, mas ela vem de um plano que é invisível. Ou seja, a matéria escura é o próprio Deus se desdobrando e criando. E da mesma forma que ele cria galáxias, que ele cria estrelas, que ele vai criando universos, ele vai criando, e também cria seres conscientes como nós. A diferença é que quando ele cria seres conscientes como nós, ele nos cria a imagem e semelhança dele. É como se ele fosse... Vou até falar, os mais novos não vão saber o que é isso, né? Vou entregar a minha vida. Nem sei se tem no YouTube. Antigamente teve um filmezinho que fez muito sucesso, chamava, acho que Gremlin, que eram os bichinhos ETs que apareceram na Terra, e aí um rapaz pegou para cuidar e tal. O filme é muito engraçado, bem antigo, mas aquele bichinho não podia molhar. Quando molhava, ele fazia poc, aí virava de noite, né? À noite. Não podia molhar à noite, não podia comer, tinha uns negócios assim. Eles simplesmente pulavam, igual uma pipoca, que era 1 virava 12, que era 2 virava 4, que era 4 virava 8, então ficava aquela loucura, daqui a pouco estava aquele monte de bicho, um desespero danado. Olha, tudo bem, peguei uma coisa aqui engraçada, mas para tentar mostrar para vocês, tentar fazer uma visualização do que é Deus se desdobrando em cópias. Eu escrevi isso recentemente no grupo e falei, né? Estava tendo uma discussão desnecessária de pessoas, né, falando mal do outro. Eu falei, olha, o dia que os líderes do mundo conseguirem enxergar nas pessoas cópias autênticas do próprio Deus, a humanidade consegue se regenerar. Enquanto você vê o outro como alguém que é diferente, apartado de você, ele é ele e eu sou eu, esquece. A gente não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente consegue enxergar tudo aquilo que existe como o próprio desdobramento de Deus, é diferente, porque aí você entende que é eu e você
somos o desdobramento da fonte, então eu e você somos Deus, juntos ou separados, não interessa. Aqui na Terra, né, quando a gente vive numa casa habitável, e Jesus deixou isso claro, há muitas moradas na casa do meu Pai, para que isso? Porque Deus vive através de nós essas experiências. Então, tem planetas como o nosso, tem planetas mais sutis, tem planetas mais densos, tem planeta de todo tipo que você nem imagina. E nós nem imaginamos, né? Porque enquanto nossa consciência está aprisionada ao corpo, a gente tem dificuldade, mas aqueles que conseguem expandir suas consciências e conseguem deixar o corpo ir para outros planos, conseguem enxergar esses planetas maravilhosos. Então, tem muitas casas na morada do Pai. O que é bacana nisso? O Pai vive através de mim. Ele está vivendo aqui, não sou eu. E é nesse contexto que, quando você começa a levar a tua consciência dessa forma, ora, aí você para pensar. Bom, deixa eu tentar entender legal isso aí com simplicidade que o Denner falou. Então, eu sou o próprio Deus. Deus se desdobrou, eu sou o próprio Deus. O eu, o infinito, o eu imortal. Aqui na Terra, eu sou o fulano. O fulano não sou eu. O eu é o infinito, é o ser eterno. O fulano é a minha personalidade nesse momento no planeta Terra. Legal. Quando eu adquiro essa consciência, o que é matéria fica subordinado ao meu poder, porque eu sou Deus. E é a partir daí que a matéria obedece você. Por que você vai passar a ter uma vida maravilhosa quando você tomar essa consciência e fazer com que isso passe a ser a sua certeza absoluta? A matéria te serve. Ela vem até você te servir. E aí, volta lá, ó a pérolazinha que Jesus deixou. Vem cá. Vocês que são pais, quem de vocês dá um ovo para o filho que pede... Ou quem de vocês dá um escorpião para o filho que pede um ovo? Qual de vocês dá uma serpente para um filho que pede um peixe? Qual de vocês que dá para o filho uma pedra quando ele pede um pão? Se vocês que são homens maus não dão essas coisas ruins para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus tem a vontade de dar para vocês aquilo que é de melhor. Então, quando você adquire essa consciência, cara, você não faz esforço. As portas de emprego se abrem para você. Oportunidade de estudo se abre para você. Negócios vêm parar na tua mão. As coisas fluem, né? Fluem para você. E aí, Jesus vai lá e reforça. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus quer que você viva uma vida fantástica, porque é Ele mesmo que está vivendo através de você, cara. Ele quer que você viva uma vida bacana. Ele quer. Olha esse planeta maravilhoso. Hoje, com a internet, a gente vê cada lugar lindo. Né? Eu tenho vontade. Pega o Google Maps aí e dá uma olhada aí. Você vai ver muitos lugares maravilhosos. Tu acha que Deus não quer que você aprecie esses lugares, que você conheça pessoas fantásticas, que você tenha uma vida... A questão é, você também se liberta da matéria. Você não fica com aquela coisa... De acumular, né? Para que você vai querer acumular milhões na sua conta? Se tudo que você precisa para ter uma vida fantástica já foi na tua vida só pelo fato de você ter a consciência que você e Deus são uma coisa só. Qual é a necessidade que tem de acumular, cara? Não precisa. Tanto que quando uma pessoa pede alguma coisa a você, você vai lá, ajuda com um dinheirinho, um prato de comida, mas a melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa é ajudá-la e dizer para ela, ao dia que você tiver consciência de que você é o próprio Deus, basta você ter essa consciência e você não vai precisar mais pedir nada a ninguém. Nesse momento, eu estou sendo usado pelo próprio Deus, ou seja, eu sou o próprio Deus na sua vida te trazendo o que você precisa. Mas se você adquirir essa consciência de que você e Deus são uma coisa só, pode ter certeza, nunca mais você vai precisar pedir. E aí você fala dele, por que não vai precisar pedir? O próprio Jesus já deixou ensinado isso. Ele já deixou claro isso. Você não precisa nem pedir, porque o Pai já sabe do que você precisa. Ele já conhece. É tudo encaixado perfeitamente. Assim como o universo tem o seu encaixe perfeito, assim como as galáxias são formadas de forma fantástica, as estrelas,
tudo segue uma perfeição, a sua vida também vai ser perfeita. E aí as coisas acontecem. Você não está muito legal no lugar, você acaba indo morar num lugar fantástico. Igual a gente. Eu estou igual pinto no lixo, maravilhado. Levanto de manhã cedo para fazer minha corridinha, pô, junto com a natureza. Os passarinhos vêm cantando a minha volta. Tem passarinho que até me segue. Eu acho que ele gosta de ficar olhando minhas carequinhas, que ele fica subindo no ar, vem acompanhando e vem cantando, e eu vou conversando com os pássaros, e vou. É maravilhoso. O meu trabalho é maravilhoso, tudo flui bem, todas as coisas fluem bem. Eu não só faço bons negócios, mas como faço bons amigos. Você para ser um homem de negócio, você não precisa ser ranzinza, você não precisa ser aquele cara que vai brigar por centavo. Não, vem cá, eu quero tantos por cento. Não, tudo flui. As pessoas que vêm até você são pessoas que sabem dividir, são pessoas que querem compartilhar de uma vida bacana. As pessoas que vêm até você, elas também vêm seguindo essa energia. Por quê? Porque se a tua consciência está vivendo no reino dos céus, a própria matéria, sendo ela criada pela sua consciência, que é Deus, ela quer te servir. A matéria quer te servir. O plano material, como diz o Deepak Chopra, se ajoelha diante dos seus pés e diz: o que você precisa? É isso que tem lá o filmezinho do Aladim, né? Essa história foi escrita há muitos anos para mostrar isso. Só que nas entrelinhas ele deixa isso lá bem, mas só que isso tem que estar na entrelinha. O que as pessoas entendem quando assistem o Aladim? Ah, passou na lâmpada, o gênio veio, atendeu todos os desejos. Bacana. Ah, aquilo ali é a lei da atração. Você deseja e o universo... Não. Não. Vai lá na história, lê a história original que você vai ver o que aconteceu com a pessoa que foi buscar os desejos de Aladim. A consciência da pessoa é que traz, na verdade, aquilo que ela precisa. Ela começa a entender que a lâmpada foi só um mecanismo para poder mostrar para ela que o poder não está na lâmpada, está nela mesmo. Por quê? Porque ela é Deus. Quando ela tem a consciência que ela é Deus. Né? E isso é tão fantástico. Existe um Evangelho de Tomé, né? Quem já teve a oportunidade de ler, o Tomé tem uma passagem lá que Jesus chama ele num canto. E Jesus fala algumas coisas com ele, porque numa conversa entre os apóstolos, Tomé fez um comentário e nos evangélicos canônicos, ou seja, aqueles que estão na Bíblia, quando trata dessa parte, ele não fala de Tomé especificamente, ele fala que numa conversa com os apóstolos perguntaram quem era, Jesus perguntou quem ele era. E aí cada um foi dando uma resposta, é um anjo, alguns dizem que você é o profeta, e Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso. E é tanto que, né, Jesus fala com Pedro, filho de Jonas, né? Pedro Bar Jonas, né? Filho de Jonas, que era o pai de Pedro. Bem disseste, eu sou isso mesmo, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Na passagem, no Evangelho de Tomé, Tomé vai além. Tomé diz que Jesus é o próprio Deus. E numa outra passagem, Jesus também ele fala: quem me vê, vê o Pai. Porque uma vez ele falando do Pai, e Filipe, que era um dos apóstolos, perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: pô, Filipe, estou com vocês há tanto tempo te ensinando. Você não aprendeu nada, cara? Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus deixou claro, várias vezes, deixou claro que nós somos o próprio Deus, o desdobramento do Deus vivo, desde que a gente assuma a nossa consciência crística. O que é assumir a consciência crística? É aceitar e crer com todas as forças do nosso espírito, né? da nossa essência espiritual, que nós somos uma réplica autêntica do Pai, vivendo aqui, nesse planeta, com uma personalidade. Eu não vou nem me aprofundar mais nesse assunto, porque o nosso eu verdadeiro, ele pode, inclusive, ter várias personalidades vivendo em vários planetas. Mas isso é um outro momento. Nesse momento, basta a gente saber que o nosso eu verdadeiro,
é a perfeição. Ele é cópia fiel de Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, e que aqui na Terra estamos vivendo nessa personalidade. Agora, vamos à segunda pergunta. Já que sabemos quem somos nós, então qual é o nosso verdadeiro objetivo nesta vida? É simplesmente vivermos como quem nós somos, deuses. Quando você passar a viver como Deus, crendo que você é o próprio Deus, crendo que você tem à sua disposição todo o poder, toda a sabedoria que Deus tem, ou seja, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando você tiver a certeza disso, aí você atingiu o grande objetivo da nossa vida na Terra. Descobrir quem nós somos e passarmos a viver como o próprio Deus sobre a Terra, que é a forma como Jesus viveu. Esse é o grande objetivo da humanidade. Essa é a grande finalidade. Se você conseguir trazer a sua consciência para esse nível de crença, de confiança, você vai ver que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E vocês vão começar a ter uma vida muito diferente. Vocês vão perceber, e aí a gente vai... O olhar muda, né? O olhar da vida muda completamente. No decorrer dos outros papos cabeças aqui que a gente tiver, eu vou ensinar um pouco para vocês, trazer para vocês como que vocês começam a fazer essa conexão com Deus diariamente, várias vezes por dia, as afirmações que vocês podem fazer para ajudar suas consciências a se fortalecerem. Então, é interessante, para encerrar, eu vou ler um trechinho, umas linhas aqui só, do livro Praticando a Presença, de Joel Goldsmith, que ele fala assim, ó: à medida que estudamos, lemos ou meditamos, desenvolvemos um estado de consciência que reconhece o Pai que existe dentro de nós como o único ator e a única atividade. Ou seja, na verdade, não somos nós que fazemos. Tudo é o Pai vivendo através de nós. Aí volta lá em Jesus. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. Nada de mim eu posso. Tudo aquilo que faço é o Pai que faz através de mim. Jesus cantou a pedra toda. Ele deixou tudo para a gente entender. Claro, por parábolas, para nos estimular a buscar. É nosso objetivo ir em busca desse conhecimento, trazer isso para a nossa consciência e fazer a nossa consciência crescer, se expandir. Então ele diz, né, assim estamos preparando um caminho para uma verdadeira experiência de Deus. Não é uma experiência com Deus. É uma experiência... De Deus, porque você é Ele. Você é Ele. Então você vê, às vezes, muitos livros que falam aí, você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter... Não é com, porque o com, você está dizendo que ele está separado de você. É separado, e não é. É uma experiência de Deus. No momento em que temos uma experiência de Deus, nós não vivemos mais a nossa própria vida. É Deus que vive a nossa vida sendo nós. Eu sei que pode parecer um pouco de loucura nesse momento, e eu não censuro aqueles que acharem que é loucura, até porque está escrito lá, apóstolo Paulo, eu adoro Paulo. Paulo é um cara que, assim que eu voltar para o meu eu, para a minha condição de eu espiritual, assim que eu deixar essa personalidade aqui, eu quero conhecer esse cara pessoalmente. Se é que eu já não conheço, eu quero bater um papo com esse cara, eu vou falar, o Paulo é fantástico, ele trazia cada coisa, então ele falava, uma vez os caras ficaram discutindo com ele, né, muitos filósofos e tal, os caras, mas a gente não consegue entender o que você está falando. Né? Nós somos filósofos, né? Ele estava em Atenas, então Atenas era o centro da filosofia, os caras filosofando lá no teatro de Atenas e tal, e Paulo mandando ver, e aí chega uma hora que os caras, a gente não entende, cara, o que você fala, pô. Você está falando umas coisas que a gente não consegue entender, você não vai entender nunca, porque essas coisas não são ditas para serem entendidas com sua racionalidade. Você só consegue entender com o espírito.
Então, Paulo mandava na lata. Falei, se você não expandir a sua consciência, se você não tirar a tua consciência do mundo material e não jogar ela para o plano superior, eu vou falar um monte de coisa, você não vai entender nada. Então, mas ele continuava falando, porque ele tinha aquela esperança sempre de semear, e um dia, quando a pessoa tivesse esse pensamento, mesmo que muito rapidamente, aquele facho de luz, ele de repente ia conseguir pegar nas palavras de Paulo alguma coisa que pudesse ajudá-la a expandir sua consciência. Então, assim, eu não fico chateado se alguns de vocês que estão vendo aqui, estão ouvindo isso aqui agora ao vivo, ou outros que vão assistir mais para frente, se pensarem que é loucura também, eu fico despreocupado, não tem problema nenhum, porque o apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Para que a gente possa entender as coisas de Deus, a gente tem que entender com o nosso eu verdadeiro, que é o ser imortal. Se você tentar entender com o seu cérebro é limitado, ele é um aparelho magnífico, ele consome 80%, se não me engano, da sua energia, de tudo que você consome, inclusive dos gordinhos, tecido adiposo, o cérebro consome 80% disso para poder funcionar. Ele é importantíssimo, mas ele tem como principal função conduzir esse teu carro aqui, né? Esse teu motor, esse teu aparelho físico. Avatar, seu avatar. Na verdade, teu cérebro ele pode ser totalmente controlado, condicionado pelo espírito. Você, como ser imortal, você usa o seu cérebro da forma como você bem entender. Se você não conseguir isso, aí o teu cérebro vai continuar comandando você junto com a sua mente. Nós sabemos que nós temos corpo, mente e espírito, nós temos o cérebro físico, que faz muita coisa de forma automática, né? Ele tem muitas funções autômatas. Você tem a sua mente, que é o intermediário, é a força criadora, mas se você não tem controle sobre sua mente, então a sua mente acaba dominando o seu cérebro de uma forma negativa. Se você alimenta a sua mente com coisas que não são bacanas, a sua mente armazena um monte de coisa no teu subconsciente e você fica vivendo a sua vida impulsionado por gatilhos. As coisas vão acontecendo e você reage, a coisa acontece e você reage, e assim você vai cometendo os mesmos erros e a sua vida parece que não anda. Mas quando você tem consciência de quem você é, um ser imortal, o próprio Deus, aí você passa a ter controle da sua mente e você usa a sua mente para usar o seu cérebro. A partir daí, as coisas também ficam mais fáceis. Bom, é muita coisa para se falar, a gente está aqui com 1h17, a nossa ideia é não fazer lives muito longas, né? Hoje a gente ainda demorou um pouco mais no início, né, para explicar um pouco para a galera aí o que aconteceu. Para vocês, mas acho que o importante aqui, eu acho que para a primeira mensagem do ano era algo que a gente gostaria de passar para vocês e pedir que vocês reflitam um pouco sobre isso, ouçam um pouco, se tiverem perguntas a fazer, fiquem à vontade para poder colocar as perguntas aí nos comentários, que nós vamos responder com muita alegria e satisfação. E também só para reforçar, né, para aqueles que chegaram aí depois, nós vamos continuar fazendo o nosso atendimento, eu continuarei atendendo aqueles que me procurarem, a Bianca vai colocar aí no link da descrição do vídeo aí o WhatsApp, aqueles que quiserem nos procurar para um atendimento personalizado, a gente vai estar à disposição de vocês, mas daqui para frente o foco do nosso trabalho aqui é trazer conteúdos que possam nos ajudar, né, a crescer espiritualmente, a expandir nossas consciências, tá legal? Vamos dar uma passadinha aqui no chat, para ver aqui o que o pessoal está falando. Então, vamos lá. Já vimos aqui, o Ari também. Então, a Aline chegou. Boa noite, pensei em vocês na semana passada, na falta que vocês fazem. O que houve? Estão bem? Feliz ano novo. Feliz ano novo, Aline. Tá tudo bem. Depois você volta um pouquinho lá no começo que a gente explicou o que aconteceu, os rumos que o canal está tomando. A Raquel também chegou aqui. Estava sentindo a nossa falta. Obrigada, Raquel. Desejando um feliz ano novo. A Aline botou aqui, ó. E chega-se sempre aquela pergunta. Então, quem seria Deus para Jesus? De modo a desvendar sem o olhar religioso. Eu e o Pai somos um.
Já respondeu. O que ele disse. Também ela já deve ter escutado, que eu falei isso depois, né? Quando o Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Pô, Felipe, aquele que me vê, viu o Pai. Você está me perguntando isso agora, depois de tanta coisa que eu te ensinei. Então, Jesus tinha plena consciência de que ele era um desdobramento do Pai, uma consciência crística. Ou seja, ele tinha plena consciência de que ele e Deus era uma coisa só. A Sandra, que chegou também depois. A Thaisinha, está aqui, chegou. Boa noite, sumidos. A Silvia também apareceu aqui. Deus em ação dentro de mim. Importante. A Aline. Eu querendo um real da evolução espiritual do Denner, né? Botou os bonequinhos com os olhinhos tudo. Se você escutar aí, você vai ver que você já é. Pois é. Você já é o próprio Deus. Libertador essa live, pensei nisso agora, sobre rever. Falando sobre rever o vídeo. É bom que vocês revejam mesmo, porque é muita informação, né? Aí a Sandra botou aqui um livro que ela leu que foi maravilhoso, Vós Sois Deuses. A Thaís falando que leu sobre o poder do subconsciente. Tá lendo, né? Que é muito esclarecedor. A Sandra botou aqui, eu lembro, mas ela tá falando do filme, do Gremlins. A Thaís também lembrou. A Sheila também lembrou e a Aline nunca ouviu falar. A Aline é a caçulinha da turma. A Viviane Oliveira perguntando se toda semana tem palestra, qual dia e horário. Então, as palestras serão de forma aleatória. O dia que a gente tiver tempo sobrando. Então, pode ser que tenha vídeos todos os dias, pode ser que tenha vídeos uma vez por semana. A gente vai... E sempre à noite, né? Porque a gente sabe que o pessoal está trabalhando, a gente também está trabalhando. Então... Fica atento lá nos comentários. Fica atento. Eu sempre vou colocar assim, por exemplo, a gente vai aparecer de noite, aí durante o dia eu coloco lá, já coloco aquele negocinho que fica lá para você clicar e se cadastrar para poder assistir o vídeo, né? Que eu esqueci o nome. Online. Isso. Ela botou aqui, a Sandra botou assim, e os livros da série Conversando com Deus? Também me lembrei desse livro, eu nunca vi, eu não li esse livro. Eu vi. A Aline botando que a fala fez ela vivenciar uma retrospectiva 2022. Aí a Thaís aqui dando as orientações ali para a menina. Ok. É isso, gente. Gratidão. Gratidão por isso. Tratem de voltar mais vezes, não sumam, pode deixar. E essa questão da gente fazer também assim, sem fazer agendamento, justamente assim, a gente não quer... a gente sabe que quando a agenda fica mais fácil para vocês também se organizarem. Mas a nossa ideia é exatamente essa. A gente está aqui, a gente entra em meditação. Se nós que somos deuses, a gente sentir que deve falar com vocês, a gente abre a live e fala, bota lá na comunidade, avisa que nós vamos fazer. E já trago o tema para a gente poder conversar. Né? E as perguntas de vocês eu vou guardando, vou fazer aqui um registro dessas perguntas para, de repente, numa live, fazer uma live só de respostas, de perguntas e respostas, para poder trazer as respostas mais específicas para vocês. Né? E é isso. Mas a gente vai tentar avisar com uma certa antecedência no dia, né? Pelo menos. Pelo menos no dia, para vocês que poderem... vocês possam se programar. A princípio, esse horário, 20 horas é o melhor horário para todo mundo. Eu acho que é um horário que quase todos já estão em casa. Aqueles que não chegaram ainda podem, de repente, estar escutando no carro, no celular e tal. E a gente, dessa forma, além do que também, a gente vai deixar sempre gravado aqui para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa live inicial do ano de 2023.
A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente a gente fica sempre feliz de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande poder compartilhar esses momentos, né? É bacana, é gratificante, muito gratificante. E tenho a certeza que eu acho que o mais importante é quando você compartilha algo que você vive, né? Uhum. Porque é interessante isso. A gente vem praticando isso, a nossa vida vem mudando de uma forma absurda e a gente fica muito mais feliz assim quando a gente divide algo que nós estamos vivenciando. Então, o resultado da nossa vida ele passa a ser o próprio espelho para aqueles que desejam também adquirir esses conhecimentos e ir em busca dessa expansão de consciência, né? Essa Agradeço verdade muito. que liberta, né? É isso aí. Agradeço muito a vocês aí pela presença. E quem sabe amanhã, não sei. Fica atento aí. Pinga aí. Vamos que vamos. Isso aí. A Silvia botou uma coisa bacana aqui, ó. Hoje ela fez uma meditação, na meditação ela fez uma pergunta. Quem sou eu? Ela botou, e aqui está a resposta. Obrigada. É isso. Quem sou eu? Aqui está. Pô, legal, Silvio. Bacana, hein? Isso aí. Que legal. A Aline botou, vamos falar mais sobre o Deus central, o qual desmembra em nós. Acho que é uma dúvida da maioria. Quando você fala Deus central, você já separou ele. Mas a gente vai falar. Pode deixar que a gente vai falar bastante disso. Eu entendo, porque é a fonte, né? É a fonte. Então, e aí a gente vai falar um pouco também sobre essa coisa de Deus, né? Esse termo Deus, quando que ele apareceu. E aí tem muita coisa para a gente ir compartilhando, bastante coisa. É a fonte, eu sou a fonte, você é a fonte, a Aline é a fonte, a Silvia é a fonte, Sandra é a fonte, todo mundo é fonte. É importante a gente saber, sim, que tem a origem, né? A Aham. origem de todas as coisas. E é claro, a nossa mente ela tem essa tendência a buscar da onde eu vim, né? Então, a gente entende. É perfeito, mas o fato de saber que nós somos, como eu falei, uma cópia autêntica da fonte, isso não quer saber que somos separados, nós somos o próprio. Isso aí. Vamos adiante. Pessoal, forte abraço para vocês aí. Boa noite, obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham muitas insônias essa noite. Vocês ouviram aqui. Se isso acontecer, vai ser bom. E espero que aqueles que dormirem, eu peço que vocês consigam se conectar, consigam subir, né, ao reino dos céus em suas consciências e encontrar esse lugar maravilhoso de se viver. Tá bom? Bom. Isso aí, gente. Boa noite. Abraço. Tchau.